O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje celebramos um grande mistério. Aliás, a celebração eucarística é por excelência um grande mistério. Mas hoje nós contemplamos um mistério tão grande quanto o mistério eucarístico. Um milagre, um verdadeiro milagre. A concepção da Virgem Maria. Todo nascimento, ou melhor, toda geração de uma vida já é um milagre. Sadio ou não, desejado ou não. Quando uma alma se infunde num feto no momento da sua concepção, ou melhor, vou ser mais claro do que a minha casula. Quando há uma união dos gametas masculino e feminino no ventre de uma mulher, é um verdadeiro milagre. Porque o dom de Deus que concede a vida é um milagre estupendo. Por isso, nós não podemos coadunar com políticas públicas e com ideologias que são contrárias à vida, desde a sua concepção até o seu término com a morte natural. Tudo que fere a dignidade humana, da sua concepção à morte natural, reforço, à morte natural, é um grande atentado contra a vontade de Deus. Porque cada vida humana é singular. E nós precisamos promover e defender a vida. Padre, mas se toda concepção já é um milagre, porque Deus dá uma novidade, Deus dá um presente em cada ser humano ao mundo, o que tem de extraordinário então
na concepção da Virgem Maria. Bom, para que a gente entenda isso, é necessário que nós voltemos à história da salvação e entendamos. O pecado de Adão e Eva trouxe consequências para o gênero humano. A culpabilidade e a consequência do ato de Adão e Eva no jardim do paraíso não se restringiu a uma culpa pessoal de Adão e de Eva. O nome que nós damos a esta culpabilidade é pecado original. O que é o pecado original? É o pecado da origem, onde homem e mulher, de livre e espontânea vontade, substituíram Deus por si mesmo, por sua razão. Este pecado é hereditário, é transmitido de pai para filho, de descendente para descendente. Eu e você, como quaisquer outros seres humanos, já nascemos em pecado. Quando nós ouvimos o Salmo 50, nós vemos esta verdade lá presente no Salmo. Quando o salmista diz: pecador a minha mãe me concebeu. Bom, na verdade o pecado original consiste não só numa ofensa a Deus que o gênero humano provocou, mas tem como uma consequência uma inclinação que nós chamamos de concupiscência. Aqui a câmera não vai conseguir por causa do ambão, mas suponhamos que eu fique aqui só em um pé e um pouco tombado para um lado. Isso faz com que eu caia mais facilmente, por exemplo, do meu lado esquerdo, para o lado que eu estava inclinado. O ser humano, por causa do pecado original, ficou inclinado para o mal, inclinado para o pecado, como uma consequência hereditária. E isso apenas a graça de Deus consegue reequilibrar. Entendido isso, vamos dar mais um passo. O milagre extraordinário que hoje nós celebramos é o fato que nós percebemos que no momento da concepção da Virgem Maria, isto é, quando Joaquim e Ana tiveram uma relação sexual na qual Maria foi feita, me desculpe tamanha franqueza, esse ato da concepção, Deus poupou o feto que ali estava sendo gerado da mancha do pecado original. É um ato singular da parte de Deus, que nunca se ouviu dizer antes e nem se ouvirá dizer depois. E por que Deus fez isso? Por que Deus poupou Maria da culpa da mancha do pecado original? E que, obviamente, se a poupou do pecado original, ela não tem a concupiscência, a inclinação ao mal. Por que Deus fez isso com Maria? Por causa de Cristo. Esta é a verdade da nossa fé. E a entendemos plenamente, porque, ora, se Maria tivesse pecado, Jesus já nasceria em pecado, porque é de linhagem consanguínea. Toda a participação na gestação de Jesus humana é de Maria. Maria não teve relação sexual para conceber Jesus. Concebeu por graça do Espírito Santo. Então tudo que há de humano em Jesus vem de Maria. Logo, se Maria tivesse o pecado original, Jesus já nasceria com o pecado original, o que é inconcebível, porque Jesus Cristo é Deus. Deus plenamente humano, homem plenamente divino. Entendem o porquê Deus fez isso com Maria? Mas muito mais, fez isso com Maria porque amou-nos até o fim. Deus é fiel. Vemos isso em para-choque de caminhão a rodo e em muitos veículos, sobretudo dos protestantes. Mas esta verdade, ela é concreta. Deus é fiel.
E quando o homem pecou, nós ouvimos na primeira leitura de hoje, ali começou aquele diálogo do empurra-empurra. Quando Deus procura Adão e vê que Adão pecou, Adão empurra a bola para Eva. Aí Deus pergunta a Eva por que Eva fez, ela empurra a bola para a serpente. E fica nesta falta ali de responsabilidade. Ah, não fui eu. Bom, a consequência já foi instalada. O pecado trouxe para o gênero humano a morte, a separação de Deus e mais. Fechou de uma vez por todas a possibilidade do homem ver a Deus, de contemplar a Deus. E vejam, no capítulo 3 do Gênesis, no versículo 15, Deus faz uma promessa, que nós chamamos na teologia de proto-evangelho, isto é, a primeira boa notícia. Qual é a boa notícia? Prestem bastante atenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ti quem? A serpente. Que o Apocalipse nos fala quem é: Satanás. Porém, inimizade entre Satanás e a mulher, entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. A mulher, esta, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Padre, que promessa esquisita, né? É, meu filho, é, minha filha. Mas o que Deus está prometendo já a Eva é que uma mulher fará com que a geração da serpente seja aniquilada. Esta mulher já foi sonhada no coração de Deus quando Eva pecou. Esta mulher é Maria. Não é bem uma predestinação, porque nós ouvimos o que o apóstolo nos diz na segunda leitura que escutamos. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu. Tudo Deus já fez pensando em Cristo, ou melhor, tudo o Pai fez pensando em Cristo. Quando o homem pecou, o Pai já pensava em Jesus e por isso mesmo já promete uma mulher. E ali Maria começa a ser gestada no coração de Deus, gerada no sonho de Deus. É por isso que o anjo não a chama de Maria. Quando nós olhamos o versículo 28 da carta do Evangelho de São Lucas, nós vemos o nome que o anjo dá para Maria. Que caritomenen, em grego. Ou se nós fôssemos dizer, a transbordante de graça. Cheia de graça é muito pouco para traduzir o verbo, para traduzir a palavra grega para o português. Ela é transbordante de graça. Qual que é a diferença, padre? Olha, pega um copo, imagina aqui um copo cheio de água. Quando você está com um copo cheio de água, a água está na margem, né? Mas o transbordante é aquela gotinha que você põe por último e o copo começa a derramar graça para além de si. O anjo não chama Maria de Maria. O anjo chama Maria de transbordante de graça. Sim, porque nela não há nem sequer sinal do pecado. Nela não há imperfeição. Nela a graça foi extraordinária. E justamente por esta graça extraordinária, Maria é exaltada entre todas as mulheres. Não só pelo fato, como se fosse pouca coisa, de ter sido preservada do pecado, mas de se conservar pura por toda a vida. Porque vocês vão de convir comigo, não há uma predeterminação ou uma predestinação, porque Maria tinha a possibilidade de fazer como Eva. Lembre-se, Eva também não tinha pecado, nem Adão tinha pecado. Ambos eram puros, sem mácula. E mesmo sendo puros e sem máculas, disseram um não a Deus. Pecaram, viraram as costas para Deus. Gosto muito da analogia dos padres da igreja, quando diz: Eva, ao dizer sim um anjo,
trouxe para a humanidade Santo Irineu de Lyon, para ser preciso. Eva, ao dizer sim a um anjo, trouxe para a humanidade a desgraça e a morte. Maria, ao dizer sim a um anjo, trouxe para a humanidade a graça e a vida. Sim, Eva, uma mulher sem pecado, visitada por um anjo, Lúcifer, ou mais conhecido como Satanás, dizendo sim a ele, aceitando a proposta de Satanás, trouxe para todo o gênero humano depois dela a condenação, a desgraça, a falta da graça de Deus para toda a humanidade. Ninguém mais ver Deus, por isso mesmo a morte física e a morte espiritual. Maria, visitada por um anjo, ao dizer sim a um anjo, Gabriel, trouxe para todo o gênero humano a graça com G maiúsculo e a vida. Maria colabora no projeto da salvação. Eis que grande dádiva nós celebramos hoje. Esse mistério de amor de Deus que refaz a história para salvar o que nós bagunçamos e que conta com homens e mulheres de carne e osso, como eu e você, para colaborar com Ele. Termino dizendo de algo que eu não posso deixar de mencionar, ainda mais que a homilia se tornou mais uma catequese do que uma homilia. Mas é necessário, porque o nosso povo está carente de doutrina. Não sabemos mais em que acreditar e no que cremos. Bom, a Imaculada Conceição de Maria é uma graça muito maior. Sabe por quê? Porque Eva foi feita sem pecado, foi criada sem pecado, mas foi criada do nada, vamos dizer assim, né? Deus fez Eva do lado de Adão. Mas, depois de Adão e Eva, todo ser humano que existe, ele é feito de modo convencional, né? Todos nós somos gestados no ventre de uma mulher, inclusive Maria. Maria é um milagre ainda mais extraordinário, porque Deus intervém na ordem natural para salvar de modo extraordinário o gênero humano. A Imaculada Conceição da Virgem Maria, a concepção milagrosa na qual Maria foi poupada da mancha, nos ensina, portanto, meus irmãos e irmãs, que também nós nos tornamos imaculados no dia que a graça transbordou em nós, no dia do nosso batismo. Tal como Nossa Senhora, no dia do nosso batismo, fomos limpos de todo pecado. Talvez é necessário eu dizer mais uma coisinha antes de explicar isso. Fomos preservados e limpos de todo pecado por causa da cruz de Jesus. É por graça que fomos salvos. Em vista da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria foi antecipadamente redimida. Veja, Deus antecipou em Maria o que faria com toda a humanidade na cruz. É por causa de Cristo que ela foi limpa de todo o pecado. E por sua livre e espontânea vontade, Maria conservou-se pura e imaculada. Se eu disse isso, me perdoe, repito, porque olhando nua e cruamente, depois que ela disse sim, de livre e espontânea vontade ao anjo, a missão dela era só dar a luz a Jesus, não era? A Imaculada Conceição de Maria visava o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, vamos dizer assim, acabou, a missão dela está cumprida, né? Agora ela pode pecar à vontade. O filho que ela poderia ter gerado, ela gerou imaculado. Agora o resto, se Maria quisesse, ela podia curtir a vida, como todo mundo faz. Mas ela escolheu a melhor parte, que não foi lhe tirada. Para mostrar para mim e para você que é possível sim conservarmos-nos puros e imaculados, tal como Maria. Porque a graça que nos foi dada no batismo transborda em nossos corações até hoje. Basta-nos amor, como Maria amou o seu Deus. E basta-nos vontade
para querermos fazer da nossa vontade a vontade do Senhor e fazer da vontade do Senhor a nossa vontade. Ó Maria concebida sem pecado, nos ajude a conservar em nós a graça batismal, para que, colaborando com o nosso sim na salvação dos nossos irmãos e irmãs, possamos um dia contemplar vossa santa e imaculada Conceição, que triunfa gloriosa no céu, porque em vida soubestes, ó Maria, escolher a melhor parte, amar e servir ao seu Filho, nosso Redentor e nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Junto do pão e do vinho, coloquemos no altar a nossa vida, para que também nós, sendo puros e irrepreensíveis no amor, possamos fazer da vontade de Deus a nossa vontade. Com alegria, cantemos.